aí galera, sensacional? Estamos aqui no Português Sensacional para mais uma vez esclarecermos algumas dúvidas sobre a língua portuguesa. Na aula de hoje eu trouxe para vocês uma aula especial. Essa aula daqui falará sobre os tipos de sujeito, mas eu irei fragmentar esta aula em 3 partes. Primeiro eu falarei sobre o sujeito simples, o composto e o oculto, nesta primeira aula. Depois eu falarei sobre apenas o sujeito indeterminado. E por fim, num terceiro momento, eu falarei sobre o chamado sujeito inexistente. Os tipos de sujeito são, na verdade, 5. Para eu encontrar o sujeito de uma oração, as perguntas que eu faço são as seguintes: quem é que? Ou então, o que é que? E aí, meu querido, você deve ter percebido que eu faço a pergunta quem quando eu supor que o sujeito é uma pessoa. E aí, primeiro, eu vou dar preferência exatamente a perguntar quem, porque normalmente o sujeito é uma pessoa. O sujeito, na verdade, é a pessoa sobre quem se declara alguma coisa. Então vamos na prática aqui para encontrarmos quando será um sujeito simples. Comece sempre pelo verbo. O verbo é a parte principal de uma oração. Na frase, existem bastantes inscritos no canal, o verbo aqui presente é o verbo existir. Então eu pego o verbo, sublinho ele e faço aquela pergunta: quem é que existe? Se eu não tiver uma resposta imediata, eu pergunto: o que é que existe? Quem é que existe ou o que é que existe? Bastantes inscritos. Bastantes inscritos, portanto, será o sujeito desta oração. O resto, existem e no canal, fará parte do predicado. Este sujeito aqui, composto por 2 palavras, terá uma palavra que é a mais importante, o núcleo, a palavra principal. Qual é a parte mais importante daqui? Bastantes ou inscritos? A parte mais importante daqui é inscritos. Eu tenho, portanto, apenas um núcleo. Este sujeito é chamado de sujeito simples. O sujeito simples é aquele que possui um único núcleo. Observe a frase abaixo. Espera-se um futuro melhor. Por onde é que eu começo? Pelo verbo. Qual é o verbo daqui? Espera-se. Quem é que espera-se? Ou, o que é que espera-se? Um futuro melhor. Um futuro melhor, portanto, será o sujeito da minha oração. E esse sujeito terá uma parte mais importante. Terá um núcleo. Qual é o núcleo? Um futuro ou melhor. O núcleo é futuro. Portanto, como eu só tenho um núcleo, esse sujeito é chamado de sujeito simples. Eu vou lhe dar uma dica agora. Quando você achar o núcleo do sujeito, as demais palavras, as outras palavras, serão chamadas de adjuntos adnominais, que é aquilo que não é o núcleo. Então, nesse sujeito daqui eu tenho bastantes inscritos. Isso é o sujeito. Qual é o núcleo? O núcleo é inscritos. Isso significa dizer que bastantes é um adjunto adnominal. Aqui, um futuro melhor. Futuro é o núcleo. Isso significa dizer que um é adjunto adnominal. E melhor, adjunto adnominal. Sensacional, galera! Vamos para a segunda parte? Vamos agora falar sobre o chamado sujeito composto. Se o sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, o sujeito composto é aquele que terá mais de um núcleo, mais de uma palavra mais importante. O professor e o aluno chegaram ao curso. Qual é o verbo desta frase? Muito bem, o verbo desta frase é chegar. Vamos fazer a pergunta para achar o sujeito? Quem é que chegou? O professor e o aluno. Quem é mais importante aqui, o professor ou o aluno? Os dois.
tanto o professor quanto o aluno. Eu tenho duas palavras que são as palavras mais importantes. Portanto, eu tenho aqui um sujeito com dois núcleos, um sujeito chamado de sujeito composto. Como você é 10 anos, eu quero saber para você, quero perguntar para você, olha, esse O aqui é o núcleo? Não. Então, o que é que esse O é? Adjunto adnominal. Esse O aqui é o núcleo? Não. Então, ele é o quê? Adjunto adnominal. Lembra, sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Observe a frase agora. Entraram as folhas e o vento na sala. Qual é o verbo daqui? Entraram. Quem é que entrou? Ou o que é que entrou? As folhas e o vento. Qual é a parte mais importante da frase aqui desse sujeito? Folhas ou vento? As duas, folhas e ventos. Portanto, eu tenho um sujeito chamado de sujeito composto. E para fechar essa nossa dica de hoje, essa nossa aula de hoje, falaremos um pouco sobre o sujeito oculto. O sujeito oculto tem outros nomes. Pode ser sujeito implícito, sujeito desinencial, certo? Sujeito implícito, ele pode mudar o nome. O sujeito oculto é aquele que não aparece, mas eu sei quem ele é. Portanto, na frase, acordei cedo hoje, pega o verbo, sempre o verbo. Quem é que acordou? Eu. Aparece aqui o eu? Não, mas você sabe quem ele é. Portanto, o sujeito é chamado de sujeito oculto. Sensacional, galera? Vais ao teatro, qual é o verbo? Vais. Quem é que vais? Tu vais. O sujeito não aparece explicitamente, mas eu sei quem ele é. Portanto, o sujeito é chamado de sujeito oculto. Nessa última frase, eu tenho uma possível pegadinha para você. Quando eu tenho uma frase, João chegou e saiu, eu não tenho apenas um verbo, eu tenho dois verbos. Isso significa dizer que eu não tenho apenas uma oração, eu tenho duas orações. E para cada oração, eu terei o seu respectivo sujeito. Observe, João chegou e saiu. Quem é que chegou? João. O sujeito desta oração aqui é João. É um sujeito de que tipo? É um sujeito do tipo simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Já na segunda oração, quem é que saiu? Claro que você responderá que é João. Só que João já é o sujeito de chegou. Então, João não pode ser o sujeito de saiu. O sujeito desta oração é um sujeito oculto, ele. João chegou e ele saiu. Portanto, galera, o sujeito desta segunda oração é um sujeito chamado de sujeito oculto, implícito ou desinencial. Galera, no próximo encontro nós falaremos sobre sujeito indeterminado e sobre sujeito inexistente. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.